Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, intitulado Aos Médiuns. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós lhe agradecemos, amado Mestre, por esse ambiente que o Senhor nos oferece, por esse estudo que nos consola, por essa doutrina que nos liberta. A vida na Terra é um desafio constante. Os percalços do dia a dia, a rotina, isso tudo, Senhor, nos leva a um cansaço físico e emocional. Nós te rogamos, amor amado, que nos fortaleça, nos ampare, que os amigos espirituais que aqui estão em teu nome possam nos inspirar para um melhor entendimento da obra, do estudo Lázaro Redivivo. É em teu nome, divino amigo, que aqui nós estamos. E te rogamos, Senhor, a tua proteção e a assistência. Graça te damos, amor de nossa vida, que assim seja. Então vamos lá, capítulo 4, Lázaro Redivivo, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Essa mensagem Humberto direciona aos médiuns. Então, talvez aos médiuns ostensivos, porque algumas criaturas reencarnam naquele processo de um médium ostensivo, que a mediunidade chega de uma forma muito conturbada, né? Então, aquelas pessoas que já enxergam espíritos e não sabem identificar, não sabem dizer o que está acontecendo, aquelas pessoas que incorporam sem absolutamente nenhum controle em qualquer lugar caindo, não é verdade? Aquelas pessoas que ver espíritos é algo muito complexo, aquele processo de efeitos físicos em que os objetos da casa se movimentam, roupa aparece no chão, roupa aparece rasgada, panelas começam a cair. Então isso é que nós chamamos de faculdade mediúnica, que chegam de uma forma muito conturbada, praticamente num processo de provação e de expiação. E existe aquela mediunidade que chega devagarzinho, não é verdade? Que você vai desenvolvendo uma faculdade que está ali quietinha, né? E você vai desenvolve para realizar um trabalho em nome do Cristo Jesus. Então, a mensagem é direcionada aos médiuns. Vamos lá? Diz Humberto de Campos: desde o momento em que as irmãs Fox, em Hydesville, então vamos lembrar um pouquinho das irmãs Fox. Foram 3 meninas que, lá em Hydesville, em Nova York, nos Estados Unidos, a Catherine, ela nasceu em 1837 e desencarnou em 1892. Léa reencarnou em 1814 e desencarnou em 1890. A Margaret, 1833 e desencarnou em 1893. A mais velha era a Léa, de 1814. Espíritos se manifestavam lá dentro da casa delas por batidas, que é chamado de tipologia, até isso em Hydesville. E foi ela que iniciaram aqueles processos das comunicações. Então elas passaram a se comunicar com os espíritos através de batida. E isso teve uma repercussão muito grande. Então, desde o momento em que as irmãs Fox, em Hydesville, começaram a suportar a ironia e a suspeita do próximo,
por haverem estabelecido uma nova modalidade de comunicação com o além, porque elas começaram a conversar com os espíritos através das batidas, né? Logo tiveram que suportar as ironias realmente das pessoas. Estabelecido uma nova modalidade de comunicação com o além, vocês todos, meus amigos, foram assinalados pelo mesmo destino, de que ironias. Então hoje isso está de forma mais light, tá, é até a ser respeitado, médio, né? Mas pega isso na época que essa obra foi psicografada, na própria época que o Chico Xavier começou. Isso era chamado de coisas do demônio. Para os cristãos dos tempos apostólicos, não chegavam as cordas e as cruzes. Para vocês, é preciso inventar novo gênero de sarcasmo e zombaria. Não basta o ridículo, faz-se necessária a perseguição. Isso aqui era uma cutucada para o povo que, além de tentar ridicularizar os médios da época, o próprio Chico, ainda perseguiam. Nós estamos falando, gente, início do século XX. Os soldados no campo de batalha, mormente, né, principalmente os que suportam a metralha da frente, adquirem vantagens perante as forças políticas que representam. Então, o que ele está querendo dizer? Esses médios que estiveram ali na linha de frente, né, Zé Arigó, Peixotinho, Chico Xavier, próprio Ivone do Amaral, esses médios ali de frente, né, que abriram o caminho. Hoje se fala em mediunidade, se respeita. 1900 e um pouquinho, não. Os soldados no campo de batalha, então, principalmente os que suportam a metralha da frente, adquirem vantagens perante as forças políticas que representam. E, se feridos ou mutilados, recebe especial consideração. Então, vamos pegar a própria Joana d'Arc. Médio ali também de frente. O que aconteceu com Joana d'Arc? Fogueira. Vocês, todavia, combatentes pela vitória da espiritualidade, não gozarão semelhantes prerrogativas no mundo, porque a tarefa representativa de que são portadores obedece a títulos que vêm de mais alto. É como se ele não busque o tesouro na terra, não busque a recompensa na terra. Os sacerdotes das várias confissões religiosas da terra, diplomados na cultura do século, desfrutarão garantias sociais respeitáveis em seu ministério de orientação das almas. Olha só, vou voltar. Os sacerdotes das várias confissões religiosas da terra, diplomados na cultura do século, desfrutarão garantias sociais respeitáveis em seu ministério de orientação das almas, ligados aos interesses temporais das facções a que servem. Mas vocês lutarão nas vanguardas de trabalho pela restauração da fé viva. Tem fé morta? Se tem a fé viva, tem a fé morta. Então, quando ele fala em fé viva, é a fé que atua, é a fé que realiza. A fé morta, ela não atua e não realiza. Entende? Sem vida. Então ele diz, os sacerdotes das várias confissões religiosas da terra, diplomados na cultura aí do século, eles desfrutarão garantias sociais respeitáveis em seu ministério de orientação. Porque todo um sacerdote tem salário, tem onde ficar, é respeitado, né? Não é verdade? O povo até beija na mão dos sacerdotes. Ligados aos interesses temporais das facções aí a que servem. Agora, mas vocês quem? Os médios lutarão nas vanguardas de trabalho pela restauração da fé viva e não terão horas de lazer.
nem privilégios estabelecidos. Não terão horas de lazer, nem privilégios estabelecidos. Em atividade permanente para reduzir a invasão das sombras. Por que em atividade permanente? O médium, ele diz assim: olha, eu vou trabalhar como médium só de tal a tal hora, depois eu não quero mais a mediunidade. Tem capacidade para isso? Não. O médium, ele é médium 24 horas. Por isso ele diz em atividade permanente para reduzir a invasão das sombras. Atividade permanente. Você está aqui conversando, eis que a faculdade mediúnica te mostra um quadro. Você está ali fazendo uma palestra, eis que a atividade mediúnica está ali atuando. É em todos os lugares. Chorarão em silêncio, porque... Aí eu me lembro do Chico, ele dizia: o espírito chora escondido, lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Porque parece assim que a gente não carrega nenhum problema, nenhuma dificuldade, que a nossa vida em família é uma coisa maravilhosa, não é não. Todo terrícola passa por provas, por expiações, por situações dolorosas. A gente apenas lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Chorarão em silêncio porque, como poucos, vocês conhecem as dores indizíveis e irremediáveis que não podem ser narradas pela boca para ser extintas no coração. Porque a gente fala, mas tem como resolver aqui dentro? Tem como acabar aqui dentro? Chorarão em silêncio, porque, como poucos, vocês conhecem as dores indizíveis e irremediáveis que não podem ser narradas pela boca para ser extinta ao coração. Por isso, em silêncio. Tá certo que tem hora que a gente não aguenta mais, a gente precisa de um ombro amigo. Meu amigo, vem cá, deixa eu só lamentar um pouquinho para desabafar. Mas eu sei que isso não vai resolver nada. Eu vou voltar para casa, o problema vai estar. Eu vou voltar para onde eu voltar, o problema vai estar. Por isso é que ele diz chorar em silêncio. Servirão sem tréguas, observados atentamente pela crueldade dos inimigos. Que texto firme, né? Vai servir sem parar, e os inimigos estão sempre de olho, esperando só um deslize. E se não tiver um deslize, eles vão criar um para poder denegrir. Daí o horário já. Entendeu? Olha o que ele diz: servirão sem tréguas, vão servir sem tréguas, observados atentamente. O povo está só lá, ó. Eu digo, quantas pessoas não entram na live só para verificar os erros, para poder denegrir? Quantas pessoas não buscam só para achar os erros, ver as falhas? É por isso que ele diz: servirão sem tréguas os médios, observados atentamente pela crueldade dos inimigos e ameaçados pela imprudência de muitos amigos. Aí é para acabar. Foge para um lado, tem os inimigos, e foge para o outro, tem a imprudência dos amigos, que não sabe onde situar o entusiasmo e o retraimento. O amigo, o entusiasmo e o retraimento. Esse entusiasmo, porque aqui ele está falando diretamente ao médium, aí a gente para assim para pensar. Uma das maiores encrencas do ser humano é a vaidade e o orgulho. A faculdade mediúnica proporciona a eles seguidores, é impressionante. Um grupo que segue o determinado médium, que seriam, vamos chamar de amigos. E que eles acabam fazendo esse movimento aqui do entusiasmo, começa a elogiar demais, começa a dizer que é o máximo, e a pessoa acaba atrapalhando, porque o outro já tem a sua fragilidade dentro da vaidade. Ainda pega uma pessoa que fica ali sempre jogando muita purpurina, você é um medião, as comunicações são melhores por você, nossa, aquilo... Aí o cidadão que está ali vivendo a experiência, ele se envaidece disso. Porque os olhos de vocês divisam outros domínios vibratórios. Os olhos de quem?
dos médios. Porque os olhos de vocês divisam outros domínios vibratórios e os ouvidos registram sons que a maioria dos mortais não percebe. A calúnia lhes rondará a porta do lar. O ridículo seguir-lhes-á o nome. Por um amigo sincero, terão 1000 adversários gratuitos. Pelo amor de Deus. Um amigo sincero, contraponto, 1000 adversários gratuitos. Porque é isso que a gente tem que entender. Toda vez que você se arvora a levantar a bandeira do Cristo, te prepara, que as perseguições irão começar dentro da tua casa, no teu ambiente profissional, no centro espírita que tu frequenta e dentro do movimento espírita que tu frequenta. Olha como Humberto coloca: um amigo sincero terão 1000 adversários gratuitos. Tu não fizeste nada e o povo já te odeia. E se caírem exânimes no combate silencioso, devido às deficiências e limitações corporais, muitos daqueles que lhes sorriam ontem perguntarão, maliciosos, se vocês atraiçoaram o mandato recebido. Olha só, nós tivemos uma experiência, nosso Raul Teixeira, né? Ele não teve um AVC. Quantos não disseram que será que ele fez, hein, para ter tido isso aí? É isso que o Humberto está falando aqui, olha, eu vou repetir. Devido às deficiências e limitações corporais, muitos daqueles que lhes sorriam ontem perguntarão, maliciosos, se vocês, médios, atraiçoaram o mandato recebido. Que a gente é terrível, né? Muitas vezes, se os sonos e as exigências do organismo dilatarem a pausa de repouso, indispensável ao mecanismo das células físicas, serão acusados de maus irmãos. Olha, poxa, por que o fulano não acordou, preferiu ficar lá? Às vezes é cansaço. O corpo não aguenta, né? Precisa repousar. Por isso, muitos de vocês se retraem ao santuário doméstico, onde as glórias da confiança e do amor são lauréis imperecíveis da alma, né? Prefere ficar lá. Entretanto, sempre chegará o dia de enfrentar a longa e espessa floresta humana. Esse aí é aquela coisa de você se trancar. Não quero conviver, é muito difícil, as pessoas são muito complicadas, deixa eu ficar aqui quietinho no meu canto, né? É isso, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que enfrentar essa espessa floresta humana, onde os encarnados, em maioria, se batem como javalis ferozes uns contra os outros. Você já viu um javali se batendo um no outro? E é isso realmente. Seria muito bom a gente ficar quietinho no nosso canto, mas chega uma hora que a gente tem que ir para a sociedade. Tem que viver com javalis. Agora não vou mais chamar doidinho, não. Vou chamar javalis, tá? Ferozes. Javalis ferozes. Não duvidem. As horas difíceis soarão sempre. É necessário armar o coração. Armar é preparar os sentimentos para os grandes testemunhos. Consolem-se na certeza de que não sofrem inutilmente. Que bom, um bom consolo, Humberto. Tempo virá em que os homens compreenderão que a mediunidade não está circunscrita a determinados seres. Todas as criaturas são instrumentos do bem ou do mal, médios do plano superior ou inferior, no campo infinito da vida. Ninguém foge à corrente de inspiração com que sintoniza. Olha, meu Deus, ninguém foge à corrente de inspiração com que sintoniza.
agoniza, ninguém foge. Corrente liberta ou prende? Prende. E todos os que marcharam na vanguarda da verdade e da luz sofreram o assédio da mentira e da treva, não obstante a sua condição de instrumento da providência divina para o aperfeiçoamento e felicidade do mundo. Então agora ele vai aqui mostrar algumas pessoas, diz, mas ele era médio, todos nós somos médios, ele acabou de dizer, médios do bem ou médios do mal, conforme essa corrente, né, que nós estamos ligados através da sintonia. Então, vamos ver os médios aí. Localiza-os a história em todos os tempos, dessas pessoas que estão ali trabalhando perante a providência divina, para o aperfeiçoamento e a felicidade do mundo. Giordano Bruno, teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, teórico da cosmologia, foi um frade. Ele foi condenado pela Inquisição, foi queimado. Ele foi acusado por considerar erros dentro da teologia. Giordano Bruno nasceu em 1548 na Itália e ele foi assassinado, queimado em 1600. Acrescentar alguma coisa, Aramita, dele? Ele influenciou o Galileu Galilei. E o que eram os erros teológicos, ele propôs que as estrelas fossem sóis distantes, cercados por seus próprios planetas, e levantou a possibilidade de que esses planetas criassem vida neles próprios, uma posição filosófica conhecida como o pluralismo cósmico. Ele também insistiu que o universo é infinito e não poderia ter centro, que a igreja achava que o centro do universo era a Terra. Exatamente, Mita. Vamos aí anotando. Depois é bom que fica gravado e você pode depois voltar. Foi queimado por ensinar as leis da natureza, porque ele estava revelando as leis. Galileu nasceu em 1564, desencarnou em 1642, físico, engenheiro. Vamos ver aqui a pesquisa da tia Mita. Ele foi um astrônomo, físico e engenheiro florentino, às vezes descrito como polímata. Polímata é alguém que tem grande conhecimento em diversos assuntos. Inclusive, foi ele que ajudou a transformar o telescópio para observar o espaço. Então, nós já vimos que Giordano Bruno, por defender as leis divinas, foi morto, queimado, vivo. Não é uma coisa de dar uma facada ali, não, é vivo, as labaredas subindo. Galileu morreu cego, depois de sofrer já septuagenário, escandalosas acusações por divulgar alguns detalhes das maravilhas celestes. Lembra? Qual era a ideia de Galileu? O que o povo dizia? A Terra era o centro de tudo, logo tudo girava em torno da... E o que o Galileu falou? Não. Terra não é o centro. E é a Terra que gira em torno do Sol. E ele teve que negar, dizer que a igreja estava certa, a Inquisição, porque senão ele também teria sido o quê? Escandalosas acusações por divulgar alguns detalhes das maravilhas celestes. Ian Hus, o precursor da reforma, experimentou também a fogueira. Ian Hus nasceu em 1369, desencarnou em 1415, ele era tcheco, foi um pensador e reformador religioso, foi queimado, e ele interessante que quando ele foi queimado, ele cantava, né? Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Morreu cantando. E aí nós vamos parar aqui, vamos estender essa história do Ian Hus. Mas antes a Mita também fez umas pesquisas. Traz pra gente, Mita. Não, foi isso mesmo, que ele foi precursor do movimento protestante.
porque ele já defendia a ideia de um pensador inglês que traduziu a Bíblia. Anota essa data. Jan Hus, ele nasceu em 1369 e ele foi queimado em 1415. E tem até uma história interessante, porque Hus quer dizer pato, né? Diz, hoje queimam o pato, mas amanhã não poderão pegar. Eu não me lembro da frase. Então, Jan Hus desencarnou em 1415, ele era tcheco. Ele não abriu mão em defender realmente as leis que regem o universo, né? Ele protestava contra as indulgências, então ele acabou sendo ali queimado. E no nosso reformador, no mês de setembro de 1978, nós temos uma psicografia de Humberto de Campos através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E nesse texto que nós trouxemos, que o nosso irmão Augusto irá ler, que está lá, depois você pode conferir, no Reformador de setembro de 1978, Humberto de Campos nos informa que Jan Hus retornaria aí em 1804, vivendo a experiência de um pedagogo que se chamava Denizar Rivai. E nós temos aqui, nessa psicografia de Humberto de Campos, no Reformador, do mês de setembro de 1978, o encontro de Jan Hus com o Cristo. Cristo informando a ele o seu retorno ao planeta Terra, agora em uma nova missão. Lembra que ele desencarnou em 1415 e o professor retorna em 1804. Nosso amigo Augusto irá ler um pouco dessa psicografia de Humberto de Campos, contando a história de Jan Hus com Cristo Jesus no mundo espiritual. Depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado Jan Hus e falou generosamente: não serás portador de invenções novas, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Preparam-se os círculos de vida planetária a grandes transformações nos domínios do pensamento. Imenso número de trabalhadores no mundo, desprezando o sentido evolucionário da vida, crê na revolução e nos seus princípios destruidores, organizando-lhe movimentos homicidas. Em breve, não obstante nossa assistência desvelada, que neutralizará os desastres maiores, a miséria e o morticínio se levantarão no seio das coletividades invigilantes. A tirania campeará na terra, em nome da liberdade. Cabeças rolarão nas praças públicas, em nome da paz, como se o direito e a independência fossem frutos da opressão e da morte. Alguns condutores do pensamento, desvairados de personalismo destruidor, convertem a época de transição do orbe em turbilhão revolucionário, envenenando o espírito dos povos. O sacerdócio, organizado em bases econômicas, não pode impedir a catástrofe. A filosofia e a ciência intoxicarão as próprias fontes de ação e conhecimento. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O Evangelho do Amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto,
Não espere os louros do mundo, nem a compreensão de teus contemporâneos. Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas por atenderem às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidades e vantagens terrestres. Contudo, minha paz os fortalece e levanta-os a cada dia. Que mensagem linda, olha. Tu imagina? Muito bonita mesmo. Sabe que eu estou aqui a pensar Ian Rus conversando com Cristo Jesus no mundo espiritual, se preparando para uma nova encarnação. Você vê aqui Jesus falando de um futuro. O futuro está escrito? Não está escrito, mas se você olha e vê criança brincando no precipício, o que você diz? Vão cair. A probabilidade de cair é enorme, porque estão no precipício. Então, observando o caminho que a humanidade estava tomando, era isso, cabeças vão rolar. Esse período de transição que vai chegar, nós teremos grandes dificuldades. Agora eu fico a pensar, Ian Rus conversando com Cristo, mas ele se entregou a uma fogueira. Então, para a gente sentar e conversar com Cristo, é só para quem já se entregou a uma fogueira. É quem realmente consegue colocar Deus acima de todas as coisas. Porque no processo da Inquisição bastava dizer, não, né? Não, vocês estão certíssimos. Vou fazer do jeito que vocês estão pedindo, eu quero é salvar minha pele. Mas diz o Cristo, todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la. Né? Os enviados de Jesus não vieram para aplausos, mas sim para servir. Ian Rus, o precursor da reforma, experimentou a fogueira. Gutenberg foi processado entre dissabores e vicissitudes, terminando a existência em extremo infortúnio, na companhia de um clérigo que o recolheu caritativamente. Você sabia disso? Nem pesquisando pelo Google a gente consegue ver isso. Olha, o final de Gutenberg ninguém sabe, mas Humberto de Campos vem aqui e conta. Ficou na miséria total sendo recolhido por esse clérigo, um religioso, né? Um padre. Vamos ver aqui o que a nossa amiga trouxe. Ai, olha, o nome dele é lindo. Johannes Genfleisch Zurlanden zum Gutenberg, ou simplesmente Johannes Gutenberg. Nasceu em cerca de 1400 e desencarnou em 3 de fevereiro de 1468. Foi um inventor, gravador e gráfico do Sacro Império Romano-Germânico. Ele desenvolveu um sistema mecânico de tipos móveis que deu início à revolução da imprensa e que é amplamente considerado o invento mais importante do segundo milênio. Teve papel fundamental no desenvolvimento da Renascença, da Reforma e na Revolução Científica, e lançou as bases materiais para a moderna economia baseada no conhecimento e na disseminação em massa da aprendizagem. Muito bem. Alemão, né, Aramita? Alemão. Então, o que o nosso Humberto está mostrando aqui? Hoje a gente olha, são nomes assim, nossa, né? Que maravilha, super Galileu Galilei, né? Giordano Bruno, Ian Rus, Gutenberg. Mas vai lá ver a história de cada um. Vai ver se foi fácil. Temos quem? Pestalozzi, lá de Zurique. Vamos ver, tia Mita. Johann Henrique Pestalozzi nasceu em 12 de janeiro de 1746 e desencarnou 17 de fevereiro de 1827, aos 81 anos. Foi um pedagogo suíço e educador pioneiro da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais. Ele fundou escolas e ele defendia a causa da educação para o povo, que naquela época era só privilégio de elite.
Pestalozzi, a princípio, ele era considerado mau aluno. Edison, vamos conhecer um pouquinho do Thomas Edison? Thomas Alva Edison nasceu em 11 de fevereiro de 1847 e desencarnou em 18 de outubro de 1931, aos 84 anos. Foi um empresário dos Estados Unidos que patenteou e financiou o desenvolvimento de muitos dispositivos importantes de grande interesse industrial. Foi o primeiro a desenvolver a lâmpada elétrica, o fonógrafo e o cinematógrafo, que é a primeira câmara fotográfica bem-sucedida, e aperfeiçoou o telefone. Ele registrou mais de 1.093 patentes. E quando ele era criança, a mãe dele recebeu uma carta, porque ele era muito indisciplinado, expulsando ele da escola. E quando ele perguntou da mãe o que era a carta, a mãe disse assim: é que você é muito inteligente e o diretor disse que aquela escola não é suficiente para você. A partir de hoje, quem vai lhe ensinar sou eu. E foi a mãe que ensinou, porque ele era hoje acho que ele teria TDAH. Pasteur, vamos ver. O Edison suportou o sarcasmo de técnicos e acadêmicos dos últimos tempos. Vamos ver, Pasteur. Louis Pasteur nasceu em 27 de dezembro de 1822 e desencarnou em 28 de setembro de 1895, aos 72 anos. Ele era um cientista francês cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina. É reconhecido pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Entre seus feitos mais notáveis podem-se citar a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra a raiva, que é a vacina antirrábica. E ele inventou um método para impedir que o leite e o vinho causem doenças, um processo que veio a chamar de pasteurização em sua homenagem. Bem, então, Pasteur, em certa ocasião, na cadeira de Química do Instituto de Dijon, foi tido por medíocre. Para que intensificar as citações? Tipo assim, eu vou te dizer nomes aqui renomados e que a coisa não foi fácil. Quase todos os que pugnaram com Jesus pelo mundo melhor, nos primeiros séculos do cristianismo, receberam bofetadas e açoites, devassas e confiscações, pedradas de ingratos e insultos de ignorantes, servindo de pasto a feras, gemendo nos cárceres ou atados em porte de martírio. E como só a objetiva do tempo consegue fixar as verdadeiras imagens do bem, as gerações posteriores exaltaram-lhes os sacrifícios, aureolando-lhes um nome de glória universal. Trabalhem e sofram, pois, amando a tarefa a que se consagraram, não só pelo resgate do passado, senão também pela sublime alegria de iluminação do presente, lutem e esperem. Não somente vocês, mas todos os homens devotados ao trabalho construtivo e redentor do mundo, estejam na pobreza ou na prosperidade, nas artes ou nas ciências, nas letras dos livros ou nas leiras dos campos, são missionários da elevação da terra, não a serviço das dominações efêmeras do planeta, mas em valiosa cooperação com aquele rei coroado de espinhos. Humberto de Campos. Foi bom? Quantas lições, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A fé viva é a fé que atua, é a fé que realiza. A fé morta, ela não atua e não realiza. O médio, ele é médio 24 horas. Por isso ele diz, em atividade permanente para reduzir a invasão das sombras. Uma das maiores encrencas do ser humano é a vaidade e o orgulho.
a faculdade mediúnica proporciona a eles seguidores. É impressionante. Um grupo que segue o determinado médium. Aí o cidadão que está ali vivendo a experiência, ele se envaidece disso. Toda vez que você se arvora a levantar a bandeira do Cristo, te prepara, que as perseguições irão começar dentro da tua casa, no teu ambiente profissional, no centro espírita que tu frequenta e dentro do movimento espírita que tu frequenta. Ninguém foge à corrente de inspiração com que sintoniza. Ninguém foge. Ian Rus conversando com Cristo, mas ele se entregou a uma fogueira. Então, para a gente sentar e conversar com Cristo, é só para quem já se entregou a uma fogueira. É quem realmente consegue colocar Deus acima de todas as coisas. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga aqui presente. Que assim seja.